Olá, meu amigo médico, você que tem interesse na área de saúde. Seja muito bem-vindo ao episódio de número 65 do Ser Médico Podcast. Hoje nós temos a presença do médico especialista. Esse quadro faz parte da temporada Conversando com o Especialista. Nós temos aqui o doutor Fabrício Furtado, que é irmão do Francisco Furtado. Exatamente. Né? Seja muito bem-vindo, obrigado pelo teu tempo, Fabrício. Imagina, eu que agradeço aqui, é um prazer estar aqui, já vi alguns episódios de vocês. Bacana. E fiquei muito curioso de poder participar, enfim, de dividir um pouquinho alguma história que possa ser interessante aí que a gente tem aqui para contar também. Ah, com certeza, e vai ser muito interessante aqui, porque é uma área que está muito, vamos dizer assim, em moda, né? Essa questão da medicina fetal, os cursos de pós-graduação que estão voltados nessa área. Mas vamos, eu sempre digo assim, vamos pelo início, né? Certo. Fale um pouco do Fabrício. Ah, legal. Você começou com uma coisa bem interessante, uma frase bem interessante. A medicina fetal é uma área nova na medicina, com certeza. A parte de imagem, né, na medicina, ela começou na década de 70, com a evolução dos aparelhos ultrassonográficos. Mas a medicina fetal como especialidade, ela é muito mais recente, né? Tanto falando em termos de aceitação e de me fugiu um pouquinho a palavra, mas Visibilidade, talvez? visibilidade não é exatamente, mas assim de valorização, Valorização. né? Porque até pouco tempo atrás, ou até alguns anos atrás, a gente tinha ultrassonografistas gerais que, além de fazer ultrassom, né, das partes diversas do corpo, faziam também medição de bebê, né? Faziam um acompanhamento de crescimento dos bebês dentro do útero. Mas a medicina fetal vai muito além disso, né? E eu descobri isso um pouquinho por acaso, já que você perguntou para falar um pouquinho do Fabrício. Eu tenho 42 anos, faço 43 anos esse ano. Me formei em 2007 e fiz residência em ginecologia e obstetrícia, que é um dos pré-requisitos para você se especializar em medicina fetal, né? O radiologista também atua na área de medicina fetal, mas mais de 90%, talvez 95%, 90%, algo em torno disso, dos médicos fetais são ginecologistas e obstetras, né? Então eu fiz minha residência aqui em Curitiba, no Hospital Santa Brígida, e tinha minha formação quase que toda, ou a ideia pelo menos, voltada para a parte de cirurgia. Então, meu pai foi professor da Federal, foi obstetra, ginecologista também, Francisco Furtado. O meu irmão é o Francisco Furtado Filho, foi professor, diretor, enfim, da Tocam Ginecologia no HC, muitos anos, e era um exímio cirurgião ginecológico. Então, e o meu irmão, a gente tem uma diferença de 15 anos de idade, então ele já tem um tempo a mais de formado do que eu já tinha, também muito voltado para essa parte de cirurgia, além da reprodução humana, então a laparoscopia. De alguma maneira eu tinha essa veia cirúrgica em mim. E fiz uma boa parte da minha formação voltada para a cirurgia, né? No Santa Brígida, a gente tinha professores muito bons da parte ginecológica, cirurgia ginecológica, vaginal, que naquela época não era qualquer serviço de residência que tinha isso. E depois da residência eu investi um pouco no conhecimento da parte laparoscópica, né? Fiz alguns cursos e tinha a oportunidade, desde o primeiro ano da residência, de operar e participar das cirurgias que o meu irmão fazia na laparoscopia, porque ele atua bastante nessa parte laparoscópica, na parte de endometriose, enfim, e tem muita experiência nisso. Eu ganhei muito nessa parte. E nesse meio tempo eu casei, enfim, você começa a seguir a tua linha de trabalho, né? Fui buscando o meu espaço e, de repente, eu me deparei com a imagem, com o ultrassom. Mas como é que foi essa passagem da ginecologia, da obstetrícia para a medicina fetal? Como é que vamos dar um ênfase nisso, porque eu vejo que tem às vezes vários colegas, né, que são ginecologistas, obstetras e acabam indo para uma outra área. A tua foi medicina fetal. Como é que foi isso? Hoje, assim, como a gente falou, a medicina fetal, como a gente conhece, é relativamente nova, mas é muito mais falada e talvez seja uma coisa da ginecologia obstetrícia hoje
mais em moda, vamos dizer assim mesmo, né? Ou está mais em evidência. Há 13 anos atrás, quando eu terminei a minha residência, nem mesmo dentro da residência a gente usava muito esse termo medicina fetal. Era mais um pouco a imagem sendo usada naqueles que trabalhavam com alto risco, e o termo medicina fetal mesmo não existia. Ou não era muito evidente, né? E eu queria ampliar um pouquinho meus conhecimentos, e eu tive a oportunidade de começar um pouquinho no ultrassom em cursos básicos que o pessoal faz de final de semana, essas coisas. E aquilo me chamou a atenção, eu gostei. E o IMEF, que é um centro de medicina fetal muito importante aqui em Curitiba, né, referência no Brasil inteiro, tinha ampliado um pouquinho a sua estrutura uns 3, 4 anos antes de eu pensar em começar a ter um primeiro contato de ultrassom. E o Cláudio Gomes, o Sérgio Costa, o Adriano, para esse pessoal, né, Crisóstomo, a Juliana, eles eram amigos do meu irmão, do Francisco, e quando o Francisco reparou que eu estava gostando da parte de imagem, ele falou assim, pô, por que você não vai conhecer esse pessoal do IMEF, são meus amigos, eu posso apresentá-los, porque eles fazem um trabalho diferente, você vai entender a medicina fetal, né, a parte de imagem de uma maneira diferente. Eu acho que eles estão um pouco mais atualizados do que você está vendo nesse momento. E eu resolvi ir, marcamos um encontro lá no IMEF e fui conhecê-los. Quando eu cheguei lá, eles me apresentaram, eles falaram, olha, porque eu fui pedir para acompanhar um pouco o serviço, para ver como é que o dia a dia funcionava, né? E daí eles me surpreenderam e falaram, não, a gente tem um fellow aqui. É um programa, né, assim, com acompanhamento científico, com aulas e com compromisso, né, de vir aqui e acompanhar com tempo pré-determinado e você se formar médico fetal. Aquilo me chamou a atenção, eu falei, não, eu gostei, né? E daí lá no IMEF. Lá no IMEF. E eu fiz, ao longo de um ano, o acompanhamento do fellow com eles, participando daí de congressos, de outras atividades extras, mas eu tinha que ir todos os dias, de segunda a sexta-feira, meio período do dia. Eu já estava formado, já tinha, né, já era casado, enfim, foi um investimento realmente de tempo, de tudo que eu fiz. E a hora que eu me deparei, eu me apaixonei pela medicina fetal. Porque foi um paradigma que se quebrou para mim. Eu cheguei a ouvir de médicos, colegas e ex-professores, né, lamentarem que eu estava indo para essa parte de imagem, porque eu tinha uma habilidade muito boa na cirurgia, me destacava nessa parte, tinha um entusiasmo com cirurgia. E a sensação que eu tinha naquela época, até meio preconceituosa, é de que parecia que eu estava abandonando a medicina, que eu ia fazer só ultrassom, né? E na verdade não é isso. A medicina fetal ela é fantástica, porque além de eu cuidar da gestante, eu estou cuidando de um serzinho que está dentro do útero, todo especial, e que exige muito mais cuidado do que a maioria das pessoas imaginam. Então, o fetólogo, né, que é um termo usado, que é o profissional, ele é o médico do bebê e da mãe. Intraútero, né? Intraútero. Hoje a gente faz diagnósticos, a gente faz tratamentos intraútero, a gente faz investigações da parte genética intraútero, a gente faz tratamento cirúrgico intraútero, né? E daí voltou aquela minha veia da cirurgia, né? Quando eu descobri, e quando aos poucos, ao longo dos anos, a cirurgia fetal foi cada vez mais se desenvolvendo, eu redescobri essa parte da cirurgia, né? Então, na verdade, assim, a vida vai te levando, e você, sem querer, vai buscar, as coisas vão surgindo para você, né? Você busca e as coisas aparecem. Então, eu nunca mais esqueço, assim, essa frase, o lamento de alguns, assim, mas como se eu estivesse abandonando a medicina. Não. E, na verdade, eu descobri uma medicina muito maior, sabe? É uma construção, né? Exato. É um trajeto, né? Para você chegar hoje a ser expert que você é na medicina fetal, você é fetólogo, né? Exato.
você precisou passar por tudo isso. Pela obstetrícia, pela área cirúrgica, pela laparoscopia, né? Para pegar habilidade. Hoje você trabalha com vídeos, trabalha com material cirúrgico. Exatamente, exatamente. Para nós podermos explorar um pouquinho mais sobre essas questões da especialidade da medicina fetal, você consegue compartilhar aqui para o nosso público que tem interesse nesse assunto, quais são assim os principais diagnósticos que de repente você consegue fazer intraútero do feto? O que é mais comum, sabe? Assim, o que aconteceu com a evolução da medicina fetal é que basicamente o nosso instrumento de trabalho é o ultrassom, Tá. é que com a evolução tecnológica dos aparelhos, né, com a melhoria da qualidade das imagens, da resolução das imagens e da avaliação da parte do Doppler, que é a avaliação de fluxos do feto e da mãe, Aumentaram-se os diagnósticos, se ampliou muito as condições de diagnóstico. Tá. O que acontece, assim, até um certo tempo atrás, né, talvez uns 20 anos atrás, se fazia ultrassom e o foco do acompanhamento da gestação se dava no final da gestação. Exatamente. Né? E depois de diversos estudos, hoje a gente tem uma organização, por exemplo, que foi uma das precursoras, que o líder dessa organização, o mentor disso, é um dos principais mentores da medicina fetal, que é o professor Kypros Nicolaides, da Fetal Medicine Foundation. Ele ajudou a revolucionar toda essa leitura ultrassonográfica da gestante, e essa pirâmide que a gente chamava, que o foco era invertido, a gente via só no final da gestação, foi completamente para o início da gestação. Então, a gente consegue, muito precocemente, definir com exatidão a datação da gestação, porque isso muda totalmente o acompanhamento. Né? Então, para o leigo, datação, explica para nós. A gente definir exatamente quanto tempo de gestação está aquela gestante, tá, e definirmos uma data provável que vai ser referência para todo o acompanhamento dessa gestante. Porque se eu não tiver um parâmetro, eu não consigo dizer se esse bebê está crescendo de maneira adequada ou não, né? Se eu preciso ter um cuidado extra com esse crescimento ou não. Né? Então, não é só patologias, né? Mas são prevenções que a gente consegue fazer. E daí a nomenclatura de alguns acompanhamentos que a gente faz vem muito em função disso. Então, a gente faz um primeiro exame para definir se essa gestação é viável ou não, está começando realmente da maneira adequada, que geralmente é até a 10ª semana. Tá. E daí vem o primeiro exame mais importante da gestação, que é o rastreamento de primeiro trimestre. Que daí eu respondo um pouco melhor a tua pergunta para as pessoas entenderem. Fale para nós o que é isso aí. É o que a gente chama, a nomenclatura que a gente chama de morfológico de primeiro trimestre. Nesse momento, que se compreende entre 11 semanas e 2 dias e 14 semanas e 2 dias, já não é mais um embrião, é um feto. Então a gente já consegue ver a formação do feto como um todo. A partir da 11ª semana e 2 dias. Exatamente. Tem 45 milímetros de comprimento da cabeça até a nádega, 4,5 centímetros. A gente já consegue ver, o feto já está formado, a gente consegue ver malformações desse feto. Entendi. Então, o ideal que a gente considera é entre 12 e 14 semanas, mas como protocolo é entre 11 semanas e 2 dias e 14 semanas e 2 dias. Além da gente ver a parte anatômica do bebezinho, né? Se tem lá o início da formação dos dedos, o estômago, o coração. Que é uma grande preocupação, né? Sempre. A maior, eu acho. A gente que está ali início. fazendo o exame, a gente está acompanhando. Quando eu faço o meu primeiro scan, ali, a minha primeira passada do ultrassom, você já sabe. Em 5 segundos eu já sei se está tudo bem ou não. E daí como que você vai passar essa mensagem? E ali eu já me preparo, quando está tudo bem a gente já relaxa. Né? E fica feliz porque já sabe que vai dar uma boa notícia. Uma boa notícia, né? Que é o que todo mundo espera. E que é o que acontece na grande maioria das vezes, né? Mas em alguns momentos a gente tem algumas possíveis malformações. Mas não é só
as doenças do feto. Nesse primeiro rastreamento morfológico do primeiro trimestre hoje, depois de diversos estudos, a gente consegue fazer um mapeamento quase que geral da gestação. Ali eu consigo dizer o que vai acontecer com essa gestante, com essa gestação, com uma certeza muito grande. Em relação ao que? As principais preocupações que a gente tem durante a gestação como obstetra. Pré-eclâmpsia, que é pressão alta na gestação, que é a principal causa de morte materna e fetal ao longo de uma gestação. Né? Então a gente consegue, através da análise das artérias uterinas, avaliando através do Doppler. Pelo fluxo e pelo diâmetro das artérias, espessura. É pelo índice de pulsatilidade e de resistência. Então como esse vaso pulsa, a leitura que eu faço no Doppler, ele vai me dizer. Ele te dá uma tradução para esse tipo de possibilidade de desenvolvimento. Exatamente. A gente tem hoje programas específicos que a gente consegue, feitos através de diversos estudos, que a gente coloca esses dados, né, na Fetal Medicine Foundation. Quem é certificado por eles tem acesso a esse programa. E no final de toda a avaliação vem um screening, um resultado de probabilidade. Se a pré-eclâmpsia é alta, a gente tem como indicar, por exemplo, uma aspirina que vai melhorar esses fluxos durante toda a gestação, até a 36ª semana de gestação, e diminuir a chance dessa paciente ter pré-eclâmpsia, por exemplo. Uma outra coisa que a gente faz nesse momento é a medida do colo do útero. Né? Ali a gente já começa a ter um rastreio do comprimento do colo do útero. A gente sabe que, para rastreamento de trabalho de parto prematuro, no segundo trimestre, esse valor preditivo é maior, é melhor. É o momento ideal para medir o colo. Mas a gente aproveita nessa fase para já fazer uma primeira avaliação do colo e a gente já tem uma primeira resposta em relação ao trabalho de parto prematuro também. Que são situações que, se a gente não avalia, e principalmente no segundo trimestre, a gente consegue diminuir em 20% os casos de trabalho de parto prematuro. É bastante coisa. É muito. Né? E é um exame simples, rápido e de fácil execução, desde que você tenha o treinamento habilitado para isso. Né? A experiência, o tempo vai te dizendo. Assim, a gente tem uma questão social que é muito importante aí, né, no Brasil. Exatamente. Como é que está esse tipo de exame dentro do Sistema Único de Saúde? Eu ia chegar aí. Infelizmente... Tão importante que no meu entendimento, isso deveria ser um protocolo global, vamos dizer assim, para todas as gestantes. Infelizmente, no Sistema Único de Saúde, mesmo na mãe curitibana, que é um exemplo de acompanhamento de pré-natal, não está incluso esse tipo de avaliação pelo SUS. Não se faz nenhum morfológico de primeiro trimestre e nem o morfológico de segundo trimestre. Não faz parte dos exames de rotina. Infelizmente. Nessa parte, né, da medicina fetal, a gente está muito atrasado ainda para as pacientes do SUS. E assim, imagine o quanto de benefício que a gente traria, seja para as pacientes, né, diretamente, e seja para o serviço né, único de saúde, para o SUS, que muitas vezes está preocupada com as pacientes, mas muitas vezes está preocupada com custos, como qualquer outra saúde pública. Não tenho dúvida que melhoraria a qualidade da mãe, do feto, né, com gestações viáveis e diminuiria o custo. Com certeza. A sinistralidade do plano do SUS diminuiria. No final do processo, com certeza. Só que exige um investimento inicial, que é treinamento dos médicos que têm acesso, né, que prestam serviço ao SUS, melhoria dos equipamentos nos hospitais, no serviço SUS, né? Então, exige um investimento inicial, mas que com certeza daria retorno, né? Eu até ia chegar aí, a gente ainda tem muito poucos médicos fetais, de fato, comparado com o número de ultrassonografistas gerais que atuam no Brasil. A gente tem algumas pós-graduações em medicina fetal começando a formar, né? E, inclusive, eu estou fazendo parte de um início de uma pós-graduação como coordenador, como um dos coordenadores, que tem a sua sede aqui em Curitiba, né? Aqui em Curitiba nós temos a escola
que eu acho que o pessoal já teve aqui, né? O Marcelo Loureiro. Um abraço ao meu amigo. O doutor Marcelo é um irmão, né? Sabe que nós somos na mesma turma. Vocês se De formaram juntos, né? 94, Eu sei. né? Parabéns pelo projeto. Agora quer dizer então que nós vamos ter a medicina fetal na escola. Exatamente, Conte para nós um exatamente. pouquinho como é que vai ser esse projeto. A gente começou com um projeto inicialmente voltado para os médicos brasileiros, essa era a ideia, né? Quando eu recebi o convite, era eu mais um colega de Porto Alegre, Felipe Bassols, que é referência lá em Porto Alegre em medicina fetal. No começo do processo, já faz um bom tempo que a gente está com esse projeto idealizado, e de um tempo para cá, nós fomos apresentados por um médico fetal muito reconhecido na Argentina e na América Latina. Sabe que a América Latina a gente tem a barreira da língua e da barreira da cultura, né? São dois mundos à parte. Apesar da gente estar muito próximo, o Brasil é muito grande, primeiro de tudo, né? E a língua também limita um pouquinho. Então eles convivem muito entre eles, né? O argentino, o colombiano, as sociedades médicas, né? Mas coincidentemente, a escola é muito voltada para essa abertura internacional, né? A escola não tem um foco de atender Curitiba só ou o Brasil apenas. Eles de forma internacional. Exatamente. Vem alunos do mundo inteiro para cá e a gente captou essa veia da escola e o Dr. Mário Palermo, que é um médico fetal da Argentina muito reconhecido, um senhor já de 76 anos, mas a energia dele é impressionante, assim, ele tem contagiante. E o filho dele já tem uma pós-graduação na escola em cirurgia bariátrica, junto com o Marcelo Loureiro, com o pessoal da escola. E através do filho nós somos apresentados ao Dr. Mário. E daí a ideia se ampliou. E a gente teve uma ideia, e estamos com esse projeto definido para ser uma coisa inovadora, vamos dizer assim. A gente vai tentar unir esses dois mundos, que é a língua espanhola e portuguesa, os médicos brasileiros e os médicos hispânicos da América Latina. A gente vai fazer está fazendo uma pós-graduação Latam, que vai envolver possíveis colegas médicos interessados, né, já que trabalham na área de ultrassonografia, enfim, interessados em ampliar o seu conhecimento na medicina fetal e que vão vir, né, desde o México até o Uruguai e os brasileiros, obviamente. Fale para nós um pouquinho, se pode já dar assim uma pílula de como que vai ser assim, a parte prática, porque a escola é um centro de treinamento de cirurgias minimamente invasivas. Isso. Né? E tem a parte prática. Como é que vai ser isso lá na escola? A escola surgiu muito voltada para a parte cirúrgica por causa dos seus idealizadores, que é o Marcelo, que é um cirurgião, o Reitan Ribeiro, que é um cirurgião oncológico, que tem, né, que está com uma abrangência muito grande na parte de robótica, né? Então eles têm essa veia cirúrgica e a estrutura física da escola, que fica em Campo Largo, ela é muito voltada para a parte cirúrgica. Então, obviamente, a gente não vai atender pacientes gestantes nessa estrutura. Mas a gente não podia deixar de utilizar essa estrutura para o nosso benefício. Que é uma estrutura, para quem não conhece, maravilhosa, né? Exatamente. Então, como a medicina fetal também tem o seu ladinho cirúrgico, invasivo, prático, nós vamos usar a estrutura para esse tipo de treinamento e de ensino para os nossos alunos. Como após a Latam, né, e como eu falei, a gente tem a expectativa de ter alunos de diversos países, obviamente a gente não esperava que todo mês esses alunos se deslocassem para Curitiba. Então a gente idealizou da seguinte maneira: os candidatos, os nossos alunos podem optar por polos diferentes. Então, somando Argentina, Paraguai, Peru, Uruguai, Chile, México, que são os principais países, nós temos hoje 24 centros aderentes, sim, 24 centros parceiros, que vão nos ajudar a angariar esses alunos, mas que vão ser
nesses locais orientados por eles na parte prática de ultrassom. Né? E isso vai ser feito à distância também para esses centros? As- A ideia é essa? As aulas teóricas vão ser online. Por quê? Porque a gente vai ter professores do mundo todo. Então, lembra que eu comentei do professor Kypros Nicolaides, Sim, que é uma referência mundial na medicina fetal? Ele, inclusive, tem um episódio bem legal para quem se interessar um pouquinho mais sobre a medicina fetal e quiser ver e conhecer, chama Surgeon's Cut, em inglês, que em português eu acho que são grandes cirurgiões, alguma coisa assim. Se procurar na Netflix, Aham. só sobre, são 5 episódios sobre cirurgiões de muito destaque em áreas muito específicas, como, por exemplo, neurocirurgia, e ele é a pessoa, né, o médico do primeiro episódio, contando a história dele, porque ele é um precursor na cirurgia fetal. E ele fez a primeira fetoscopia para um tratamento de transfusão feto-fetal, em que gêmeos idênticos, como você tem um gêmeo idêntico, né? Exatamente. O Rodrigo, pode acontecer em 15 a 20% das vezes um roubar do outro, entre aspas, falando grosseiramente, sangue. Então, é uma condição aguda que ele idealizou um tratamento e que virou a principal cirurgia da medicina fetal, que é basicamente separar uma placenta em duas, né, através da coagulação desses vasinhos que se conectam num bolo placentário único ali. Então ele é a referência disso. E eu tive a oportunidade de estar em Londres no começo desse ano. A minha esposa é arquiteta e ela recebeu um prêmio bem bacana por um projeto de uma casa aqui, e a premiação seria em Londres. Parabéns à esposa. Como é que é o nome dela? Elisa Chukowski. o Ah, nome Elisa, dela sim, eu conheço a Elisa. Conhece? Parabéns, conheço. Ah, legal. E ela... Você sabe que, eu não sei se a Elisa lembra, já chegou a fazer um projeto para nós. Eu acho que eu lembro disso, dela ter comentado, é verdade, verdade. Na época ela trabalhava com a arquiteta Carolina Cacarol. Isso, exatamente, Carolina Né? Andrusca, Isso exatamente. Elas tinham uma Um sociedade. grande abraço às duas. Né? Legal, legal. Bacana. E daí ela foi receber essa premiação lá, e obviamente, eu fui acompanhá-la, né? E eu falei, puxa, eu não posso ficar para trás dela, ela vai ganhar um prêmio aqui, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Não, brincadeira, mas eu pensei, e como já tinha esse projeto da pós-graduação, há 10 anos atrás, 2013, eu fiz um programa de observatório no King's College, que é onde o professor Kypros é o chefe lá, né, em Londres. E eu fiquei 40 dias lá com ele, acompanhando principalmente a parte cirúrgica e acompanhando lado a lado com ele. Mas ele recebe gente do mundo inteiro. Obviamente, ele não ia lembrar da minha pessoa, né? Ainda mais 10 anos depois. Mas eu mandei um e-mail para ele, para a secretária dele, né? Dizendo que estaria em Londres, que eles mudaram o local do Instituto de Medicina Fetal para um prédio novíssimo, que acho que foi em 2019, se não me engano, e lindo, uma coisa muito legal, muito bacana para as gestantes e para quem trabalha e tal. E a desculpa um pouco foi disso, de conhecer o instituto e tal, e fui num primeiro momento já bem recebido. E o Dr. Mário Palermo, que como eu disse, é uma referência aqui, trouxe toda essa parte da Fetal Medicine Foundation para a Argentina, tem um relacionamento um pouquinho mais próximo também, mandou uma mensagem para ele dizendo, olha, a gente está com um projeto aqui, o Fabrício é meu parceiro. E ele entrou no projeto? Ele entrou no Lembrou projeto. de você? Na verdade, eu fui lá. Ah, tá. Daí ele me recebeu no instituto, a gente ficou 1h30 conversando, assim, que é uma coisa rara, porque todo mundo quer tirar um pouquinho dele de algum jeito, quando ele está lá no instituto, que ele não vai todos os dias. E, puxa, foi muito legal, assim, sabe? A gente teve uma sintonia, um rapport ali, né? Muito bacana. Foi muito legal. Aí tem, obviamente, esse lado do Dr. Mário Palermo, que já tem uma lida com ele. E a gente fez um convite para ele ser um professor honorário da nossa pós. Olha, e daí, parabéns. isso foi uma coisa, o aceito dele foi uma coisa assim muito importante, muito legal, porque ele não aceita qualquer coisa. E ele acreditar naquilo que eu apresentei para ele, que a gente demonstrou, foi realmente uma prova de que a gente estava no caminho certo, né?
Então, ele faz a chancela da nossa pós, vai fazer o convite para que ele faça uma aula inaugural obviamente, a gente vai ter muitos professores que fizeram a sua formação com ele, como o Cláudio Gomes fez, como, por exemplo, o Sérgio, quando eles fizeram a formação em medicina fetal, foi lá no King's College com o professor Kipros, né? O Adriano. E então a gente está montando um time muito legal, sabe? Com nomes bastante importantes, que vão nos assessorar na parte teórica. A gente vai fazer o treinamento de quem escolher Curitiba como referência. Eu estou curioso para saber como é que vai ser esse treinamento. Vai Dá uma dica para nós. Vai ser, porque eles trabalham com animais também lá, né? Isso, mas daí o treinamento como é que vai com ser a parte prática? São 12 módulos, eu vou falar bem Isso, dá bem uma prático. pista, porque nós temos aqui jovens médicos, né? Pessoas interessadas, de repente, no curso de pós-graduação. Que são muito bem-vindos. Nossa, como é que vai funcionar? Vai funcionar assim, depois da pandemia, né, essa coisa do EAD andou 20 anos em 2, né? Acelerou. A gente perdeu medo de que essa coisa do vídeo pudesse trazer algum prejuízo de conhecimento teórico. Isso não existe. Então, as aulas teóricas, basicamente, para a gente poder atender a todos os alunos que vão estar em diversos países, vão ser online. Devem acontecer segunda e terça-feiras à noite, das 6h30 às 10 das 10 da noite, mais ou menos, esse período que está separado. E daí, na mesma semana, os alunos vão se deslocar para os seus centros escolhidos. Então, eu sou um argentino, eu escolhi Buenos Aires, eu vou me deslocar na sexta, no sábado, para Buenos Aires. Perfeito. Nesses locais, assim como aqui em Curitiba, a gente fez uma parceria com uma clínica, que é a Ecoclin, aqui de Curitiba, que é da doutora Mirelle Carzino. Perfeito. Ela atende só SUS, só paciente SUS. E essa era uma preocupação que a gente tinha. De alguma maneira, a pós-graduação trazer algo para as pessoas que precisam. Né? É uma contribuição, uma contribuição, exatamente. Então, a gente fez uma parceria com ela para angariar pacientes. Todos os exames que nós fizermos, o aluno vai executar com a supervisão dos coordenadores que vão estar presentes, como eu, Dr. Felipe Bassols, Dr. Mário Palermo vai querer estar aqui em alguns momentos também. Vai ser um curso hands-on. Hands-on, exatamente. Muito bacana. Por quê? Porque a medicina fetal, como eu disse, a nossa ferramenta básica é o ultrassom. Então, o foco principal do treinamento e da pós-graduação é o ultrassom. Mas, ao longo desse ano de treinamento, a gente vai ter 3 encontros presenciais daí com todos os alunos, do México, enfim, da onde for, que vão vir para Curitiba, para daí sim, nesses 3 encontros, a gente usar a estrutura da escola. O primeiro encontro vai acontecer em outubro desse ano, a pós-graduação começa em agosto desse ano. O primeiro encontro em Curitiba com todos e na escola vai acontecer em outubro. O segundo em março e o último em julho do ano que vem. Então, a pós vai acontecer de agosto a agosto do ano que vem. Esse vai ser o período do programa. Exatamente. Para a parte prática, para o treinamento prático, nós estamos com um médico que é fetólogo também e com muita experiência em cirurgia fetal, que vai ser um coordenador da parte prática junto com a gente, que chama Davi Basurto. É um mexicano. Ele ficou nos últimos 5 anos, 4 anos e meio, ele ficou na Bélgica com o professor Depré, que é uma sumidade na parte laparoscópica e fetal. E ele ficou fazendo o seu pós-doutorado lá durante 4 anos e meio, treinando e pesquisando e fazendo cirurgias em animais, enfim, em protótipos e tudo isso. E voltou para a Cidade do México, e hoje ele tem uma clínica lá, já faz 6 meses na Cidade do México, e faz cirurgias fetais lá.
e ele vai estar junto com a gente. Ele hoje é um dos médicos que mais publicam na parte de cirurgia fetal. Publicou muito nesses últimos anos por causa do grupo do professor Depré e continua publicando. Então ele vai estar junto com a gente e vai somar muito, né? Existe um outro médico de cirurgião fetal também que a gente está só aguardando a confirmação final dele, mas que é um nome fantástico assim para a parte de procedimentos invasivos, né? Da parte cirúrgica fetal também. Além do nosso corpo aqui de Curitiba, que é o Cláudio Gomes, o Adriano, o Sérgio, né? Fabrício, e nós vamos estar eu não tenho junto. dúvida que já é um sucesso, sabe? Pelo tamanho, pelo número, pela qualidade dos profissionais que estão envolvidos no projeto. Parabéns. Obrigado. Parabéns ao nosso grande amigo Marcelo. Olha, é um projeto da escola, mais um projeto dele, sensacional. Eu estou muito empolgado, estou bem feliz e empolgado para que isso realmente dê certo, porque a gente precisa de pessoas muito bem formadas, sabe? Eu tive estou conhecendo um pouco da América Latina através do Dr. Mário. Puxa, a gente vê que realmente eles precisam ainda mais do que a gente aqui. A gente precisa de formação, mas eles são carentes de opções desse tipo de Vocês treinamento. Vocês estão construindo um legado, né? Vocês estão transmitindo conhecimento. É um pouco audacioso, porque não existe nesse formato que a gente idealizou, não existe nada parecido, né? Existem pós-graduações muito boas aqui no Brasil, existem outras locais ali, mas nesse molde que a gente está fazendo, querendo reunir todo mundo grandes nomes. Num balaio só, com nomes tão importantes na medicina fetal, realmente um pouco audacioso. Às vezes dá um friozinho na barriga, mas a gente acredita que vai dar certo. Viu? Já deu certo. Já deu. Eu quero explorar um pouco aqui nosso tempo. Queria Claro. que você falasse para nós um pouco sobre a área de medicina fetal na parte agora de procedimentos. Certo. Tá? Tem uma parte invasiva da medicina fetal, né? Exatamente. Como é que é essa parte invasiva? É uma medicina fetal que se mescla um pouco com a genética, né? Porque para fazer exames. Quando a gente pensa em malformações fetais, né? O ultrassom, ele é só um método de rastreamento, né? e ele é só um rastreio. Eu nunca vou dizer que um bebê tem uma síndrome, uma trissomia, por exemplo, só pela imagem. Eu posso ter uma suspeita muito forte, mas eu nunca vou conseguir afirmar que ele tem. E da mesma maneira, eu nunca vou conseguir afirmar que ele não tem uma síndrome, né? Quando a mãe me pergunta assim, doutor, tá tudo normal? É uma pergunta muito capciosa para a gente responder quando a gente faz. Porque o ultrassom tem as suas limitações e a análise da parte sindrômica, ela não é uma análise de imagem, ela é uma análise genética, cromossômica. Aí entram, por exemplo, os exames invasivos. Hoje a gente faz alguns exames invasivos para a pesquisa das principais trissomias e conseguimos fazer até mesmo uma análise mais ampliada de alterações gênicas, que a gente chama, que são as alterações em partes do cromossomo, em bracinhos dos cromossomos. E você faz isso no consultório ou faz no hospital? Esses procedimentos invasivos como punção, não é isso? Isso, a gente faz no consultório mesmo. Não precisa de um ambiente hospitalar. Por exemplo, a biópsia de vilo corial, que a gente tirar um pedacinho da placenta, a gente faz com anestesia local, uma asepsia, um campo esterilizado, luva esterilizada, mas não precisa de anestesia geral, não precisa de nenhuma... É uma agulhazinha de raquianestesia, bem fininha. Bem fina. Né? Que a gente faz no período ali do rastreio de primeiro trimestre, entre 11 semanas e 2 dias e 14 semanas e 2 dias. Passado esse período, o que a gente analisa é o líquido amniótico, células que estão no líquido amniótico. Da mesma maneira, também não precisa fazer no ambiente hospitalar. Os procedimentos começam a ficar com mais alta complexidade, daí você procedimentos cirúrgicos. Procedimento cirúrgico. A gente pode fazer, por exemplo, transfusão sanguínea no bebê, bebês que estão com anemia, por exemplo, por uma infecção, as principais infecções maternas, né? Parvovirose, que é um tipo de infecção que pode levar a anemia severa, a gente faz transfusão de sangue dentro do útero, pelo cordão umbilical. Interessante. Então, isso a gente consegue fazer.
também, obrigatoriamente, não precisa se fazer num ambiente hospitalar, desde que você tenha acesso a sangue. Mas, às vezes, a gente precisa fazer por causa do banco de sangue do hospital. Qual outro tipo de procedimento cirúrgico é possível fazer? Veja, Talvez o pensando mais, assim, menos complexo, mas não, que seja cirúrgico, não vou dizer o menos complexo, porque todos são, né? porque todos são. A gente está mexendo com 2 vidas. A gente tem que lembrar disso. Perfeito, Né? perfeito. E a gente está mexendo numa situação que 99,9% das vezes ninguém pensa que algo vai dar errado. A gestação foi feita para dar certo, né? Socialmente falando, a gente nunca espera que alguma coisa vá acontecer. Mas o principal procedimento que a gente pode dizer, em termos de cirurgia fetal, é a fetoscopia para a coagulação dos vasos fetais por laser dos casos de gêmeos idênticos. Esse é o procedimento, vamos dizer assim, que realmente muda você a história. redistribuir de uma forma mais adequada o fluxo sanguíneo, é isso? A nutrição. Exatamente. Tá. É o mais comum, vamos dizer assim. E o que realmente muda o quadro. Muda mesmo? Muda. Ah, que interessante. Muda porque se você não fizer nada, existe um risco realmente muito, muito alto, de mais de 90%, de perder os 2 bebês. Na verdade, assim, na prática, a gente vê que de alguma maneira ou outra a gestação vai se complicar. Porque ou esse desbalanço de sangue de um para o outro causa uma alteração cardíaca tão importante, uma instabilidade hemodinâmica tão importante para um dos bebês ou para os 2, que invariavelmente os 2, né, vão a óbito, ou então existe uma alteração também casada com essa troca de sangue, que é por hiperfluxo, aquele que recebe muito sangue, ele também ele urina muito, porque esse hiperfluxo faz com que a diurese dele aumente demais e faz aumento de líquido, faz polidrâmino, né? Entendi. E esse útero, ele não suporta esse polidrâmino, em algum momento rompe bolsa, os bebês nascem. Então, assim, quando acontece depois de 26 semanas, se os bebês nascem, eles têm alguma chance de viabilidade, de sobreviver. Mas, às vezes, esses casos acontecem com 15, 16, 17, 18 semanas. É uma fase muito precoce, né? Então, quando a gente atua, quando a gente age no tempo certo, e por isso o principal mecanismo que a gente tem é o diagnóstico, é saber fazer o diagnóstico e antever, porque quando você pega numa fase muito avançada de instabilidade, a chance de sucesso naturalmente é menor. Então, para você pegar no momento ideal, tem que ter um bom fetólogo para fazer um bom diagnóstico. Mas quando a gente tem essa possibilidade, a gente muda o curso da doença, a gente inverte essa probabilidade de uma maneira muito importante. A gente tem chance de pelo menos um dos fetos sobreviverem, né, em mais de 30%. Né? Os 2 sobreviverem, em 60%. Os 2 sobreviverem com um índice também muito parecido com isso. Então, a gente muda o curso da doença. Né? A gente costuma dizer que, assim, quando faz essa terapia, grosseiramente falando, é 30, 30, 30. É 30% de chance dos 2 bebês sobreviverem, 30% de um deles e 30% de nenhum dos 2. Entendi. Mas, comparado com o quase 0% que a gente tinha... Vale a pena, né? Fabrício, Exatamente. deixa eu te perguntar, assim, essas cirurgias assim mais avançadas, por exemplo, miocardiopatias, problemas cardiológicos no feto já intraútero, vamos dizer assim, é possível fazer esse tipo de cirurgia ou isso é uma realidade muito longe? Cirurgia robótica intraútero? Não, é possível. É lógico que assim... É uma realidade já é uma isso? realidade, Tá. é uma realidade. Você consegue fazer, por exemplo, uma obstrução, né, uma malformação, uma estenose da válvula aórtica. Isso. Você consegue dilatar essa válvula dentro do útero. Você entra Sensacional, né, a medicina. Exatamente. Você consegue fazer isso cateterizando o feto da mesma maneira que você cateteriza, né, o ser humano, né, só que através do cordão umbilical. No cordão umbilical você vai chegar lá no coração, pelos vasos. Mas tem muita coisa ainda para se desenvolver. Eu acredito que tem. Por exemplo, existem relatos de diversos tipos, né? Cirurgia cardíaca, um tumor cardíaco, por exemplo. Tem um cirurgião uruguaio
que eu assisti uma aula dele esses dias, se não me engano, uns 9, 10 anos atrás, ele fez com o grupo de Cincinnati, da cirurgia pediátrica e fetal de Cincinnati, eles fizeram juntos, retiraram o tumor do coração desse bebê, como se estivesse aqui fora. Eles fizeram uma laparotomia, cortaram né, vou falar de uma maneira Sim. grosseira para quem mesmo, não é médico Isso. entender, cortaram a barriga da gestante, abriram o útero, expuseram o bebê, o tórax do bebê para fora do útero, obviamente não clampearam o cordão, né? O bebê continuou. Ou seja, com toda a conexão. Fizeram uma esternotomia, abriram o peito do bebezinho, ressecaram o tumor do coraçãozinho do bebê, colocaram tudo para dentro de volta e a criança tá viva até hoje. Que bacana. Não é uma coisa usual, não é uma coisa que se faz todo dia, que também não são situações que tem todos os dias, mas tem relatos assim. Então, assim, o que eu vejo, assim, que a cirurgia fetal vai realmente desenvolver e evoluir muito é quando a gente conseguir fazer a cirurgia e depois dessa cirurgia a gente conseguir chegar a pelo menos até 37 semanas de gestação, ou seja, no tempo certo de nascer, né? Porque quais são as complicações que a gente tem em alguns procedimentos cirúrgicos ainda? Porque na maioria das vezes esses bebês nascem prematuros, nascem ao redor das 34 semanas ou antes, né? Lógico, tem casos que a gente não pode esperar, né? Tem casos que o risco compensa, mas eu digo assim, quando a gente conseguir controlar e que, na maioria das vezes, a gente conseguir que essa gestação vá até o final, aí a gente vai ter a possibilidade de fazer mais coisas intraútero, entendeu? Eu acho que é por aí o futuro da cirurgia fetal. Fabrício, espetacular. Eu fico muito feliz por você, pela tua motivação. Eu vejo que você é uma pessoa muito motivada, que tem um relacionamento muito grande a nível internacional, nacional, projetos enormes. Me conta um pouquinho aqui para o jovem médico que nos assiste. Qual o conselho que você passaria para ele? Independente da área... Dentro da área médica, assim, veja, você tem uma jornada muito interessante. Você começou na obstetrícia, na ginecologia, na área cirúrgica, daí você se pivotou, né, para a área da ultrassonografia, daí já está indo para essa área agora de cursos. Como que você vê isso para o jovem médico, sabe? Eu podia dizer assim, que nenhum conhecimento é perdido, nenhum conhecimento é perdido. Né? É uma construção, né? Exatamente. Então, às vezes você pode mudar um pouquinho a tua ideia inicial, o teu curso inicial, mas a bagagem que você criou até ali, ela vai te ajudar em algum momento, né? Invista muito, eu acho que na sua formação pessoal, sabe? Em todos os aspectos, de convivência social, porque assim, eu vejo assim que a maioria a maioria das coisas que a gente a maioria tudo que a gente precisa ser, né? Tudo que a gente precisa transparecer, tudo que a gente precisa passar, ela exige exercício. Para você ser educado, é um exercício diário. É um hábito, né? Você dá bom dia para todo mundo, né? Você ter respeito é um exercício diário, né? Não surge de uma hora para outra. E a gente exercita desde os mínimos detalhes até... Porque aquilo que ninguém muda a sua essência. Ninguém veste uma máscara e dentro do consultório é um e na rua é outro. Vai chegar um momento que você vai ser o que você é. Então, exercite-se o melhor possível como ser humano antes de ser médico. Porque ser médico é isso. A gente lida com pessoas, né? Eu não sei, eu acho que apesar de eu ter tido um pai médico, professor de tanta gente, e que eu posso dizer com o maior orgulho, assim, que a construção da carreira dele só me trouxe benefícios pelo respeito que ele adquiriu como professor, como médico, como pessoa, mas o maior legado que ele me deixou não foi na área médica, foi como ser humano. Bonito, hein? Parabéns. Eu acho que sim. E a gente... isso é um ponto, sabe? Falando como ser humano, a gente tem que se pôr sempre no lugar do outro, né? Para agir de maneira adequada. E falando como médico em si, sabe? Além de que todo conhecimento
nenhum conhecimento é perdido, acho que você tem que ter um foco definido Objetivo, e não claro, ter, né? e não ter tanta angústia em ser. O que eu vejo assim dos jovens hoje, de qualquer área, todo mundo quer sair, se formar e ser chefe de qualquer coisa. E não vai ter chefe para todo mundo. Não existe, não tem como todo mundo ser chefe, não tem como todo mundo ser dono, ou pelo menos não de imediato. Você tem que construir alguma coisa, né? E o chefe não se autotitula chefe, ele é escolhido, né? Tem mais essa. Exatamente. Mas isso é uma certa, eu vejo que é uma certa angústia de todo mundo, é um imediatismo, né? Você vê, eu estou falando da medicina fetal, faz mais de 12 anos que eu faço ultrassom todos os dias, né? Demora para você adquirir uma excelência e plantar raízes, né? Eu estou lá no IMF há 12 anos, eu trabalho também na Fairway, que é a clínica de reprodução humana, onde eu tenho algumas agendas, que o meu irmão é o médico responsável, né, da clínica. Eu agora estou indo para essa parte de ensino que eu também nunca imaginei assim que iria. Mas tudo é uma construção, a gente tem que ter paciência, né? Então, acho que é paciência. Paciência. E quem plantar vai colher. Vou fazer um convite a todo o pessoal do IMEF, né, os nossos amigos, né, os Claro. fundadores, os sócios, Sim. né, comparecerem aqui no podcast no Ser Médico, o pessoal da escola. Você é uma pessoa muito simpática, continue com esse teu carisma, Imagina, continue com essa tua obrigado. motivação, que se transmite isso é muito bacana. E quero convidar você, que está aí do outro lado, seja médico, seja jovem médico, seja uma pessoa interessada na área de saúde, assistir os episódios anteriores. Nós tivemos aqui várias temporadas, começamos com a parte de empreendedorismo, vários insights, como a doutora Fabrício já nos falou, sabe, desses soft skills, dessas habilidades, desses valores humanos que são importantes. A parte da humanização do médico também, nós já discutimos bastante. E hoje nós estamos falando aqui com um especialista, que deu aqui vários insights, não só no que ele faz, mas também na maneira como ele vê a parte mais holística da vida, do ser humano, do ser médico, que é o propósito do nosso podcast. Muito obrigado. Nossa, eu que Volte agradeço, sempre, César. você está sempre convidado aqui, a casa já é sua. Para mim foi um prazer, assim, eu me senti muito à vontade de conversar com vocês, Que bacana. né, com todos aí que espero que gostem da nossa conversa e que de alguma maneira some para alguém, né? É o que eu que sempre a gente digo, se impactar uma vida já está legal. tá excelente, né? E aqueles que se interessarem pela nossa pós, né? A gente pode passar mais informações através dos canais da escola ou através do meu Instagram, enfim. Vai ser um prazer para aqueles que tiverem interesse na área estar junto com a gente trocar experiências. Vai ser muito legal. Bacana. Obrigado mais uma vez, tá? Muito obrigado. Pessoal, bora lá. Venham conferir. Até mais.